Tartarugas Café apresenta do Sr. General Luiz Napoleão Teixeira, o conto que foi narrado por Marcelo Fávaro no canal Conto um Conto. Nascido na lua cheia. Por muitos anos, os vampiros guardaram sua violência, aguardando o derradeiro momento onde a lua de sangue retornaria. Em suas tradições familiares, este era o momento para renderem-se à sua sede de morte e atormentarem a pobre aldeia que vivia nas planícies. O patriarca, homem austero e de poucas palavras, cobrava cada membro de sua casa a manter tais tradições, para que não tivessem o mesmo destino nefasto de seus ancestrais, cuja fome por matança os levara à sua ruína. As crenças humanas geralmente citam vampiros como espíritos malignos que possuíram um cadáver. Entretanto, estes não passam de seres orgânicos, como os homens, à exceção de sua imortalidade, mas podem ser assassinados como qualquer outro. No início dos tempos, formavam grandes colônias, mas seu enorme e insaciável desejo pela violência, aliado ao instinto de sobrevivência dos neandertais, causaram sua hecatombe até que não sobrasse não mais que uma dezena de famílias vivendo entre a humanidade. No mês de dezembro de 1785, nascera um vampiro de sangue puro. Embevecido, o patriarca celebrou o nascimento de um descendente após mais de 500 anos de espera. Assim, cuidou ele mesmo da educação do jovem, ensinando-lhe tudo sobre sua vida e espécie e muitos outros conhecimentos que o ajudariam a viver entre os homens. Nos primeiros anos de sua vida, o jovem demonstrava ser culto e comportado, cativando o coração do patriarca. Este logo percebera seu talento e o fez trabalhar para a família, vigiando as noites ao redor da grande montanha onde faziam morada. Passando-se um mês de treinamento, o rapaz fora deixado sozinho para enfrentar a noite gélida e os perigos que se camuflam na turba da escuridão. Percebendo o quão livre era, o jovem logo mostrou para si mesmo que todo o respeito às tradições familiares não passavam de engodo, para que pudesse saciar suas paixões em paz. Em sua alma havia um mal ignoto que se esconde nas sombras e se revela quando todos vão para a luz. A miúde abandonava seu posto para assombrar a pobre aldeia das planícies e deliciar-se com o sangue dos inocentes. Isto, porém, tinha um preço. Rumores sobre ataques de vampiros espalharam-se pela aldeia como formigas. O jovem sanguinário sabia que a culpa de sangue recaía sobre si. Logo, tratou de armar uma insídia. Acusara seu próprio pai de desrespeitar as tradições da família, minando-se de tão bem formulada a argumentação que o acusado tornou-se réu em uma cerimônia de execução. Assim, fora ordenado que se promovesse o garoto a vigilante da aldeia. Sua missão seria cuidar para que nenhum vampiro a atacasse antes do tempo. Uma noite, saíra ele para mais uma de suas vigílias, até que algo chamou-lhe a atenção. Havia ao longe uma intensa movimentação de corpos femininos trajando vestidos negros e carregando sacolas cheias de utensílios. Uma delas carregava com dificuldade um grande caldeirão, que quase não dava para ver, pois as nuvens bloqueavam a luz da lua. Notou que algo muito grande estaria para acontecer. Sendo assim, não chamou o patrulheiro que o substituíra,
mas fora verificar pessoalmente do que aquilo se tratava. Foi então que deparou-se com uma caverna, e nela estavam as mulheres, reunidas sob o crepitar de uma fogueira. Então ocultou-se na penumbra e aguardou. A mulher que carregava o caldeirão logo dera início a mais um sabá das bruxas. Depois de alguns ritos, realizou uma cerimônia e balbuciou algumas palavras em algum idioma não sabido. Logo da fogueira saíra uma grande brasa, que mergulhou no caldeirão e a apagou. Entretanto, um vapor repentino assolou o líquido. Dele ergueu-se uma silhueta masculina com chifres e caudas, e com seus olhos escarlates reluzindo, o diabo revelou-se. Presidindo a reunião, o diabo ouvia atentamente aos clamores e reclamações das bruxas, que desde que sua matriarca fora morta pela igreja, haviam se desorganizado e perdido o poder. Após conjecturar, o ouvinte pôs-se a falar sobre um líder ideal que reorganizaria a seita. Devemos encontrar alguém com o mais ímpio coração que possamos ver. Um que não seja um covarde e possua em sua alma uma maldade, onde as consequências de suas ações são o escopo e não o acaso. Ao ouvir tais palavras, a figura maligna saiu da penumbra e anunciou-se como aquele a quem o diabo tão bem descrevera. Chegou a troçar, dizendo que este já sabia de sua existência, mas que dissimulava com suas servas. Foi então que, ao notar o sorriso assombroso do vampiro, todos os presentes aqueceram em torná-lo líder da seita, sentindo a maldade latente que habitava seu coração. Em troca, provaria da luxúria proporcionada pelas estonteantes bruxas, agora suas subordinadas fiéis. E assim o tempo passou, mostrando que o jovem era realmente o mais competente para o cargo. A grande verdade é que Satanás via suas expectativas serem ultrapassadas. Em apenas 4 meses e meio, o vampiro monopolizou a luta contra a igreja, criando uma fusão com a maçonaria, e já tinha infiltrados das capelas ao Vaticano. Ele abusava constantemente das lindas bruxas e extasiava-se com massacres silenciosos no povoado ao qual fora encarregado de proteger, pelo patriarca que sequer desconfiava de suas obras. Com tal deleite, o demônio notara que aquele não era um vampiro comum, que movia-se cegamente por suas paixões, a ponto de fazer qualquer coisa impensada para saciá-la. Ele, antes de sentir prazer, manipulava para que este não o matasse e, ao mesmo tempo, nunca houvesse de acabar. Criara 3 espíritos malignos a partir de sua maldade, que encarnariam futuramente nos piores homens do século sangrento. Mas sabia que poderia haver um Deus que sacrifica seus escravos. Um dia, enquanto caminhava pela grama esmeraldina, o vampiro notou a presença de um homem ao longe, que era bondoso, próspero e muito amado por sua família. Era apenas um aldeão que não representa perigo algum. Entretanto, a espécie vampírica possui um 6º sentido, que pode prever quando alguém será uma ameaça em um futuro distante. É comum, quando deparado com este, sentir uma angústia inefável e ter pesadelos envolvendo a vitória desse algoz. E então, finalmente, o grande dia chegara. A lua estava rubra.
a família das montanhas saiu à caça, envolvendo-se em massacres que os deixavam esfuziados de alegria. O jovem sanguinário havia se juntado com seus parentes para violentar o povo assustado. Entretanto, deixara o melhor para o final. Quando andava na rua, à procura de alguém, viu um homem caído, ensanguentado. Então encontrou o que buscava: 3 bandidos, que contratou para que espancassem o rapaz que lhe despertara o instinto anteriormente. Antes de tudo vir a acontecer, os meliantes mataram a família do homem. O vampiro poderia de certo matá-lo de uma só vez e resolver o assunto do grande algoz. Entretanto, tal como é a altivez humana, assim também se dá com essa espécie. Há em seus desejos mais profundos e obscuros uma fruição inominável em obsedar os mais fracos. Destarte, o jovem engendrou insidiosamente cada parte de seu sofrimento. E então, o homem, com as últimas forças que lhe restavam, tungiu palavras de escárnio e juras de vingança contra o monstro e seu séquito. Contudo, o orgulhoso vampiro gargalhou e fez os murmúrios alvo da mais arrogante zombaria. Foi quando o monstro desceu até ele e, sem replicar-lhe qualquer invectiva, abocanhou-lhe a jugular e saboreou de manar de seu líquido vital. Este fervia como a um caldeirão, e o deleite do vampiro fora tal que, tendo satisfeito sua sede de matança, não aguardou o fim da tão aguardada lua de sangue e retornou para casa, onde abraçara o leito em sono profundo. Sonhou com um guerreiro de vestes negras, esquálido e de olhos auríferos, que lhe tirava a vida e o abocanhava como fizera ao homem esta noite. Pela manhã, a família reuniu-se à mesa para compartilhar suas próprias hecatombes da noite passada. No entanto, um único debate parecia realmente afetar o jovem assassino. Uma de suas tias estava grávida e não dera à luz no momento da lua vermelha. Pela tradição, aquele que nascesse sob a lua azul seria deserdado da família, tornando-se para sempre o inimigo. Muitos descendentes do patriarca tiveram tal destino, mas sobreviveram e formaram uma só família. Ao pensar nessa possibilidade, o jovem voltou a sentir a angústia que sentiu ao ver o homem, como se a morte o perseguisse até que se cumprisse o destino. Entretanto, acalmou-se a refletir sobre sua liberdade e seu grande encargo pelo mal. Os dias se passavam e o jovem viril entregava-se cada vez mais às suas concupiscências e à vil sanguinolência que lhes eram inatas. A aldeia crescera exponencialmente e agora estava quase sob comando completo do maldito vampiro. Sua demagogia era assaz eficiente e suas elucubrações o levavam a um êxito cada vez maior. Mas em seus sonhos, atormentavam-lhe os sons odiosos de suas vítimas, jurando-lhe um vingador cruel, assim como tanto fora ele em suas sevícias. E sempre que se seguiam os murmúrios, reaparecia a figura maligna do guerreiro esquálido que sempre lhe destruía. O vampiro podia até mesmo sentir o rancor de seu algoz. Mesmo assim, a angústia sumira por um tempo, e seu coração tornava-se cada vez mais plácido, enquanto seu orgulho limpava-lhe a consciência e dela expiara a sua culpa. Mas um dia, seu sonhar fora tão lúcido
que reapareceu-lhe a angústia proveniente de seu destino de mortandade. Então, a serenidade esvaneceu-se de sua alma e ele fora guiado por uma nova e longa paranoia. Esta o levou a ordenar uma miríade de mortes, de modo que até mesmo a maldade das bruxas não fora páreo para sua estupefação. Em casa, a família de vampiros fazia as preparações para lançar mais uma criança às trevas. Todavia, o tempo corria e o menino não nascia. Criou-se até mesmo o mito de que o feto fecundaria por todo o período entre a anterior e ulterior luas de sangue. Entretanto, durante uma límpida e soturna noite, onde majestava sobre o firmamento uma resplendente lua cheia, as dores do parto surgiram, causando à mãe tormento inefável. Por fim, a criança finalmente saíra de seu casulo para assombrar os fantasmas do mundo. Seu aspecto desafiava todo o conhecimento acumulado durante éons sobre a raça vampírica. Sua pele era lívida como a de um cadáver que se conserva no lugar mais frio do universo. Em sua boca já haviam nascido todos os dentes. Tinha cabelos negros. Seus olhos auríferos rutilavam furiosamente por toda a mansão. E então a angústia abrasou o coração de nosso jovem imundo, que finalmente parecia imergir-se nas águas tempestuosas de seu destino ignóbil. Mas saiba, caro leitor, a morte é a única coisa realmente igual a todos. Sua forma, dia e destino posterior são apenas capítulos do mesmo livro. Mas devemos dizer que ela é indefectível. E como se fosse a própria morte, o menino, ao olhar para o vampiro déspota, sorriu, causando-lhe um pavor que excede todo o entendimento. Quando a família entrou em dilema sobre o que fazer acerca do assunto, o jovem viril argumentava que a cada lua cheia, o garoto poderia ser livre como desejasse, levando a família à ruína sob a pesada espada da lei católica. Sendo assim, era seu dever descartá-lo. Entretanto, algo na alma do patriarca o cativou, e este assentiu em poupar a criança de tais mazelas. Em suas conjecturas, cria que este, por haver nascido em uma noite onde o bem dorme demais, tornar-se-ia grande e mudaria a história da espécie vampírica. Não se sabe que base tomou, nem como chegar a tal conclusão, mas todos respeitaram sua decisão e passaram a conviver com a nova criatura. Na cidade, a história continuava a mesma. O vampiro manipulava todos os acontecimentos insólitos. Tendo dominado a cidade às escuras, nomeara muitos títeres na igreja e deixava suas atividades serem realizadas normalmente. Graças a um bispo eminente, que se corrompera ao sabor das lindas bruxas, seu comando se estendia para além de sua terra natal. Porém, na falta de chacinas para se divertir e sangue para embriagar-se, o vampiro passou a sofrer com um terrível pesar da escassez. E embora não sentisse mais aquela angústia, presenciava cada vez mais pesadelos onde a criatura esquálida o humilhava. A vida, não satisfeito com seus martírios, resolveu dar à luz a um menino cuja aparência lembrava a miúde seu assassino. Finalmente teve a ideia de consultar o diabo, pedindo-o que fizesse algo a respeito, chantageando-o com o cargo que lhe fora dado e seu sucesso avassalador. Este último, furioso pela petulância do vampiro para com ele,
prometeu-lhe fazer algo. Em vingança, propositalmente lançou sobre o garoto uma doença fraca. Além disso, percebera que nele havia certa maldade, cujo uso poderia ser de bom grado. Descontente, o vampiro mordaz partira em viagem pelo mundo, rumo aos mitos que a humanidade inventa para elucidar aquilo que lhe é ignoto. O patriarca se dispôs a sempre escrever-lhe em cartas, informando sobre a família, a casa e principalmente sobre o novo rapaz. Até que, em pedido seu, o patriarca descreveu a criatura. Entretanto, após 13 longos anos de pesquisas, nada obteve que se assemelhasse àquilo. Foi quando, em conversa com um trabalhador prussiano muito amigável, descobriu uma lenda que deveras o interessou. O Narzir. A história conta que, após mortes violentas ou em epidemias, o cadáver, cônscio de sua situação, acaba se alimentando do próprio corpo. É nessas horas em que há a conversão em Narzir. Sobre seu aspecto, é comum os relatos apontarem que é esquálido e que possui comportamentos parecidos com os de um zumbi. Difere-se de um vampiro quando, nas crenças, ao invés de serem um corpo possuído, são a alma penada. E quando se transformam em porcos ao invés dos tradicionais morcegos. Tudo isso fora o suficiente para que ele constatasse que tudo o que leu sobre o garoto confirmasse o que tanto buscou. Em seu retorno, o rapaz ainda era uma criança, mas sua estatura e seu semblante aparentava a idade adulta. Incontinente, sentiu o terror morder ferozmente suas entranhas quando percebeu que sua aparência era rigidamente semelhante à do guerreiro esquálido que atormentava-lhe os sonhos. Para piorar ainda mais a situação, a criatura lançou-lhe um sorriso aterrorizante, daqueles que nem mesmo o diabo ou o coração temeroso pode compreender. E somente a ele, só a ele o garoto abria sua expressão. Então o vampiro passou a observar os trejeitos de seu sorridente. Percebera que era sempre alvo de zombarias pelos rapazes da sua idade, principalmente quando reunido com membros da família que viviam em outros lugares, mas nunca se alterava. Não raro lhe atacavam, mas nele era inerente uma força absurda, de modo que subjugava e humilhava seus agressores. Sempre lacônico, cuspia os lamentos de um zumbi, à medida que era contrariado, e fazia os familiares tremerem silenciosamente. Soturno passava a maior parte de seu tempo estudando dentro da biblioteca. Mas o vampiro notava que aquele rapaz tinha uma preferência peculiar aos estudos noturnos, quando ninguém permanecia acordado. Certo dia segurou com força o sono e pôs-se a bisbilhotar a vida de seu familiar. Fora nesse dia que o pegou praticando magia negra, algo proibido pelo patriarca. Especificamente, estudava uma poderosa maldição contra aquele que tirasse a vida de um vampiro. Tendo o motivo perfeito, o vampiro engendrou um plano para acusar seu inimigo, convocando uma cerimônia de julgamento. Entretanto, a criatura minou-se de poderosa argumentação e vencer a causa. Por sorte e por piedade do patriarca, não fora réu por falsa acusação, o que lhe geraria a morte. E após toda essa humilhação, o vampiro prometera vingar-se ulteriormente. Após um curto período de inércia,
o vampiro maligno retornou ao seu posto de comando. Para seu desespero, as coisas haviam mudado radicalmente. Alguns membros de posições importantes haviam morrido, inclusive o bispo que muito ajudara a recrutar títeres na igreja. O Vaticano descobrira a existência da seita e já até expurgara alguns membros infiltrados. Quando pensou que nada poderia piorar, teve um sobressalto quando descobriu que miríades de vagabundos que lhe serviam estavam sendo exterminadas por um justiceiro misterioso. Em seu mundo onírico, era atormentado cada vez mais pela figura do guerreiro esquálido que lhe derrotava. Entretanto, houve um dia em que sonhou com um vale verdejante, onde ao longe pairava um homem de vestes brancas, tão alto que as nuvens cobriam-lhe a face, e seu esplendor e glória iluminava como o sol em seu derredor. Trazia consigo a presença do guerreiro esquálido. E então o homem eminente turgiu como o trovão suas palavras e alegou que a criatura maligna era apenas um servo de sua justiça. Por isso, sua violência aumentara de tal forma que as bruxas foram aos poucos se afastando para não sofrerem demasiadamente. Uma noite, o vampiro caminhava sobre a relva banhada pela noite, isolado no sopé das montanhas, e murmurando as loucuras que eram seu único tugúrio em meio a tantas desventuras. Quando finalmente olhara para o horizonte, pois estava de cabeça baixa o tempo todo, avistara 3 silhuetas mutiladas no chão, como se tivessem sido devoradas por lobos. Ao aproximar-se delas, reconhecera as metades dos rostos dos bandidos que o ajudaram a dilacerar o homem que lhe havia despertado a paranoia instintiva há anos atrás, naquela lua de sangue onde fez sangrar o povo até que se satisfizesse. Incontinente, todas as suas reminiscências voltaram à tona, e ele percebera que a vida havia pregado-lhe uma peça. Poderia ter um homem que gastara suas últimas forças para jurar vingança, ter reencarnado para cumpri-la? Preocupado, consultar a opinião do diabo, que revelou-lhe que jamais tal situação havia acontecido. As lendas diziam que o Nazir é apenas um defunto que se transforma. Entretanto, nenhuma mencionou qualquer indício ou brecha para interpretar uma reencarnação da espécie. Mas o vampiro não pensara que, assim como é com sua espécie, as fontes humanas não são nem um pouco confiáveis. Em verdade vos digo que o Nazir é sim o espírito maligno que possui outro cadáver, como os humanos dizem sobre os vampiros. Com o tempo, a presença da figura esquálida lhe causava cada vez mais arrepios. Entretanto, não deixava nunca de vigiar-lhe os passos que dava no mundo. Jamais tirava sua moeda do bolso, para que pudesse algum dia paralisar e matar o monstro. Certa vez, quando a noite era governada por uma colossal lua cheia, o espírito medonho demonstrara estranho interesse em sair de casa pela noite. O arguto vampiro percebera a pressa que ele tinha, tomando a frente para investigar-lhe o comportamento. Perseguiu-lhe pelas sombras durante toda a sua viagem, notando como de início suas ações eram pouco suspeitas, até que encontrou um homem sentado em uma padaria, coloquiou-lhe um idioma desconhecido e entregou em suas mãos um bilhete obscuro e saiu andando. Mas quando parou em uma garrida mansão, o vampiro maligno festejou como se não houvesse amanhã, pois seu algoz adentrara a casa dos luas azuis, aqueles que eram malditos para sempre.
Esse era o grande motivo para torná-lo réu. O patriarca sempre ordenara à família que não se metesse com os luas azuis, que deveriam viver relegados eternamente. Com o intuito de ouvir o conclave entre o traidor e seus renegados, invadira o grande terraço florido e correu até uma parede. Tendo ouvido sons de gemidos e ranger de dentes, disparou até uma janela próxima para ver o que significava aquele tumulto. Ficou estupefato ao ver que a família inteira daquela casa havia sido assassinada a sangue frio. Finalmente, quando a criatura ordenou, olhou-lhe de longe, tremera de tanto pavor, lembrando-se do guerreiro esquálido que tanto o assombrava. Entrou em choque quando percebeu que seu dia havia chegado. Assustado, abandonou a besta na cena do crime, correndo tão rápido que a própria luz desintegraria em seu lugar. Era a primeira que o caçador seria à caça de uma presa, mas tinha que anunciar o perigo vindouro. No meio do caminho, notara que as bruxas marchavam para mais um de seus sabás e até pensou em alertá-las sobre o seu grande algoz. Contudo, a dúvida deixou-lhe e ele retornou ao lar para encontrar a família inteira despedaçada no salão. E em seu aguardo estava o vingador, mostrando todo o seu rancor e preparado para o grande dia. Atacado, o vampiro nada pôde fazer a não ser lançar sua moeda para o alto e suportar quando o guerreiro abjeto metia a mão em seu peito e lhe arrancava o coração. E então, o monstro, tendo finalmente vingado o sangue de sua família e também o seu próprio, abriu a boca para devorar o que havia erguido ao alto, mas acabara recebendo a moeda e ficando paralisado. O vampiro, pensando ser o vencedor, deu seu último sorriso e pereceu. Tendo presenciado a cena, o diabo lamentou-se pelo erro cometido. Graças ao Narzir, seu maior servo não cumpriria mais seu propósito e ele teria que ser paciente. Deslizando a moeda para baixo da língua do vingador, a fim de que não caísse e o soltasse ao seu mundo, o diabo tingira a bela cena em bronze e a carregara até o jardim, para que os futuros habitantes da casa imaginassem que esta era apenas uma obra comum. Com a alma rancorosa do guerreiro esquálido, criou miríades de espíritos malignos que posteriormente viriam a ser os grandes guerreiros dos tempos sangrentos de outrora. Retirou-se e seguiu com a sua vida, enquanto o Criador atormentava no inferno as almas dos vampiros que carregaram ao mundo ao martírio por causa de suas paixões violentas. Este conto também foi narrado por Marcelo Fávaro no seu canal Conto um Conto. Então, se você quiser ir lá, pode ir no canal dele, Marcelo Fávaro, Conto um Conto, Nascido na Lua Cheia. Muito obrigado. Adeus.